Uma boa noite a todos. O irmão Jona falou do Ministério da Reconciliação. Irmãos, vamos fazer essa abertura em 2 Coríntios, no capítulo 5. Fala bem esse trecho que o irmão falou. O capítulo 5 de 2 Coríntios, do versículo 18 ao versículo 20. É isso, irmão Jonas? Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então aqui está a palavra de Deus que mostra. Que importante, irmãos. Se eu cheguei a Cristo, porque alguém falou desse ministério para mim. Nós estamos aqui porque alguém nos falou desse evangelho da salvação. Então, quando o irmão Jonas está falando a respeito dessa ministério da reconciliação, eu lembrei imediatamente desse trecho. Mas, esta noite, irmão, o tema que eu vou trazer é unidos. Isso é importante. Vamos abrir em Romanos, no capítulo 6 de Romanos, e o versículo, capítulo 6 e o versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, esse tema de unido é muito importante para compreendermos o que a palavra de Deus nos ensina e como devemos viver. Se nós estamos unidos em Cristo, então possamos desenvolver esse ministério da reconciliação. Levar esse evangelho às almas que não têm Cristo ainda, para que elas sejam salvas. Então, esta palavra unido, irmão, é muito importante. E eu estou mostrando os versículos, mas é importante os irmãos lerem o versículo anterior e os posterior, para entender. E 1 Coríntios, irmãos, vamos seguindo nessa parte de unido. 1 Coríntios, no capítulo 1, e o versículo 10. Rogo-vos, irmão, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis toda a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Importante a gente observar esses pontos bíblicos, que nos traz o ensinamento e uma maturidade em que possamos viver de acordo com a vontade do Senhor. Unido.
Uma família unida, ela não deixa o problema entrar. A igreja unida, o evangelho é divulgado e as pessoas observam isso de fora. Já pensou uma igreja com contenda, com brigas, com discussões? Isso é contra a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a igreja, as pessoas que são salvas, elas estejam unidas. Unidas com o objetivo do propósito de Deus em Jesus Cristo, para que as pessoas vejam esse testemunho. Interessante que a primeira palavra aqui do versículo diz, rogo-vos. O que quer dizer isso? Peço-vos. Então o apóstolo Paulo escreveu essa carta na inspiração da palavra de Deus, isso o propósito de Deus falando assim, eu peço para vocês, pessoas salvas, que andem unidos. É em nome de Jesus Cristo, diz aqui o apóstolo Paulo. Rogo-vos, irmão, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis a mesma coisa. Então, para falar a mesma coisa, tem que estar unidos. Nesta comunhão, nesse propósito de Deus. Ensinado pela palavra de Deus. Não é como algum pensa em revelações. A revelação de Deus está tudo escrito aqui. A pessoa é só ler cuidadosamente, ele encontra todas essas revelações. Então a palavra de Deus está revelada, escrita para nós. Então o que devemos fazer é estar unidos. E que faleis a mesma coisa. Viu que a palavra de Deus nos ensina de uma maneira bem exata e correta, de uma direção única, no propósito de Deus. Faleis a mesma coisa. Como vamos falar a mesma coisa? Quando estamos unidos pelo Senhor. Daí possamos falar a mesma coisa. E que não haja entre vós divisões. Viu? Então, a quem está unido não está dividido. Se não está unido, está dividido. E a Bíblia nos manda que não façamos divisões. Porque Deus ele nos uniu em Cristo. Por isso que lá no 2 Coríntios, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Isto é, as pessoas perdidas. Então, o amor de Deus é tão profundo que muitas vezes nós nem temos capacidade de calcular. Porque o amor de Deus é grande. E aqui a Bíblia diz que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos. Na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, quer dizer, a palavra de Deus não dá lugar para que as pessoas que confiam no Senhor, que por Ele receberam o perdão dos seus pecados e recebeu a salvação, não tem lugar para estar desunido. Não tem. Só a desobediência é fazer isso. Portanto, a gente observar todo esse ensinamento que é bastante profundo para compreender plenamente a vontade de Deus. Neste mesmo livro, nesse mesmo capítulo, olha o versículo 24, irmãos. O 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, o propósito de Deus é salvar a todos. Deus não olha raça, não olha cor, não faz distinção. Quando o apóstolo Paulo escreve judeus e grego, quer dizer, são todas no mundo que têm essa oportunidade, pela graça de Deus, de receber o perdão dos seus pecados e ter a vida eterna. Este versículo, então, é muito importante, irmãos.
mas para os que foram chamados. Chamada por intermédio de quê? Intermédio do Evangelho. A pessoa, quando ela conhece essa salvação pela palavra de Deus, então ela é chamada pelo Evangelho, para ser salva. Aí a pessoa vai crer no Senhor Jesus Cristo, vai confessar. E diz, tanto judeus como grego, pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. Irmãos, existe uma sabedoria maior que a sabedoria de Deus? Muitas vezes o homem ele se atreve a querer ser sábio. Mas quando se põe na presença de Deus, nós somos mínimo do mínimo. Ou em outras palavras, não somos nada. Mas a graça de Deus, pela remissão que Ele concede pelo sangue derramado de Jesus Cristo, é que o homem é chamado pelo Evangelho para a salvação. Então, é a palavra reconciliação. Em Filipenses, irmãos, no capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Olha esse versículo aqui, irmão. Observe esse versículo aqui. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos ou estando ausente, ouça, no tocante a vós, outro que estáis firme em um só espírito, como nossa alma, lutando junto pela fé evangélica. Então, a união. Unidos em Cristo, há esta luta pela fé evangélica. O que quer dizer fé evangélica? A confiança inteiramente em Cristo, pela palavra dele que está escrito. Então, lutando pela fé evangélica. O que é esse lutar pela fé evangélica? É viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor, uma vida em oração, uma vida em testemunho, uma vida limpa. Limpa porque fomos limpos pelo sangue de Cristo. Não importa os pecados anteriormente cometidos. O Senhor concede o perdão, Ele concedeu o perdão. A morte dele na cruz foi para essa finalidade, para conceder o perdão e a pessoa crer nele, ser perdoado de todos os pecados, e aí continua então uma vida de união com Cristo. E daí pode vir acima de tudo. O que é vir acima de tudo? De toda a circunstância que se depara que nós temos neste mundo. E toda a circunstância. Toda. Principalmente a mais perigosa, que é a cilada de Satanás. A cilada de Satanás que muitas vezes vem por intermédio das pessoas que não creem em Cristo. Mas aqui diz, vê acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Do modo digno. Nós não somos dignos, mas o Evangelho de Cristo que morreu na cruz, este tem a dignidade na nossa vida. Ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outro, que estáis firmes em um só espírito, como numa só alma, lutando junto pela fé evangélica. Então a igreja, ela tem a pessoas salvas, porque há o testemunho de pessoas que realmente receberam do Senhor Jesus Cristo o perdão dos seus pecados. E agora pode testemunhar, é uma nova criatura. Lá em Coríntios, 2 Coríntios, antes daquele versículo que eu li, ali fala que Cristo faz do homem uma nova criatura. E pela fé evangélica, pela confiança
do Evangelho para a salvação das pessoas. Como Ele nos deu essa salvação, porque alguém chegou até nós com o Evangelho da salvação. E no capítulo 2, irmão, versículo 2, vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, fica mais completo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se é entranhado afeto e misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Unido de almas. Interessante. A palavra de Deus, ela demonstra por muito ponto do nosso corpo. Porque nós somos triuno também. Nós somos espírito, alma e corpo. Que nós somos formados à semelhança de Deus. Foi Ele que nos criou, segundo a sua semelhança. É só olhar em Gênesis, quando Deus falou, vamos e façamos o homem segundo a nossa, quem completa? A nossa imagem, ou a nossa semelhança. Então, nós somos a semelhança de Deus. Deus nos criou assim, graças a Ele. Mas sabe o que aconteceu? Que o homem escolheu mais viver no pecado, na carne, do que viver na presença de Deus. E por isso é o pecado e a morte. Mas a misericórdia de Deus em Jesus Cristo resolve esse problema, através do Evangelho da salvação. E aqui diz, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e sem entranhado afeto e misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina completamente como se deve viver. Como se deve viver. Por que existem muitos problemas? Até na vida, principalmente na vida conjugal. Porque o homem e a mulher, eles não estão unidos em Cristo. Todos os casais que estão unidos em Cristo, eles vivem segundo a vontade do Senhor. E quando o apóstolo Paulo diz, completai a minha alegria, ele era um apóstolo que recebeu as revelações do propósito de Deus para a salvação pela graça, e ele pregou este evangelho da salvação de acordo com o que a ele foi revelado por Jesus Cristo. Então ele era o homem naqueles dias escolhido por Deus para fazer essa obra de Deus. Então a alegria dele era ver a igreja estar de acordo com a vontade do Senhor. Então ele mostrou, é a minha alegria. E a alegria de cada um de nós é ver o outro irmão andar de acordo com a vontade do Senhor. Tem alguma coisa contrária a isto? Não tem, meu irmão, não tem. Não tem, porque isso vem de Deus, isso não vem do homem. Agora, irmãos, voltamos uma página em Efésios. Efésios, no capítulo 6. E o versículo 10 em diante. Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades, e contra os dominadores desse mundo tenebroso, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Porquanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido, permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz.
embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeia, para que em Cristo eu seja ousado para falar como cumpre fazê-lo. Que trecho importante a palavra de Deus. Irmãos, eu quero dizer a todos vocês, durante a semana, leia esse trecho, releia, medite, ore a Deus e peça ajuda e esclarecimento. Isso é um dos trechos da palavra de Deus importante para o desempenho de todo aquele que quer servir. Que diz, quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Interessante. Fortalecido no Senhor na força do poder de Deus, de Cristo, do Senhor. E daí diz, revesti-vos com toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Olha como o diabo ele tem as coisas. Cilada. Cilada quer dizer laço. Muitas vezes desperta no desejo do homem, da carne, para que o homem peque contra Deus. E não é porque a pessoa é salva que ela está livre disso. Ela só está livre quando ela está atenta às coisas de Deus, à palavra de Deus. Isso é a recomendação da palavra de Deus. Por quê? O próprio Satanás ele não se liga muito com as pessoas de fora, porque já está no poder dele. Mas as pessoas que são salvas são as pessoas que lutam contra ele. E cada pessoa que é salva sai do poder dele. Então, ele procura principalmente os salvos para atrapalhar. Então, é importante que o salvo volte à palavra de Deus com todo empenho para viver de acordo com a vontade do Senhor. E esse trecho aqui é um trecho muito importante. Ele dá uma instrução completa. Quanto ao mais sede fortalecido no Senhor na força do seu poder. Medite a respeito disso. E depois revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Olha aqui, a nossa luta não é contra carne e sangue. O sangue e carne se encontram, principados e potestades, e contra os dominadores deste mundo tenebroso, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, quando uma pessoa ela se manifesta contra o Evangelho de Deus, aquela pessoa ela não está fazendo por si mesma. Ela tem o poder das trevas que está dominando ela. E ela vem para se manifestar contra os salvos. E os salvos, então, devem conhecer isso e saber lutar nessa situação. Porque a Bíblia diz aqui que a nossa luta não é contra sangue e carne. O que é sangue e carne? É outra pessoa semelhante a nós. Então, esse sangue e carne vem, mas ele não vem por a vontade dele. Ele vem porque tem alguém que o poder está dominando sobre a vida dele. E quando nós, o conhecimento da palavra de Deus, possamos trabalhar essa situação, então nós estamos lutando contra principados e potestades. Quer dizer, contra o próprio Satanás e os demônios das regiões celestes. Do mal. Porque, irmão, existem dois tipos de anjos. Os anjos de Deus e os anjos perdidos. Quando Satanás ele pecou contra Deus, 1/3 da hoste angelical foi a favor dele. Então são milhares. Nós não sabemos o número, só Deus sabe. Mas são milhares. E para combater isso, então o versículo 3 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir
no dia mau e depois de teres vencido, tudo permanece inabalável. Então, enquanto vivemos neste mundo, estamos lutando contra isso. Quando o Senhor nos tirar desse mundo, aí não precisa mais dessa luta. É um descanso completo dessa luta. Para uns vem mais tarde, para outros vem mais cedo, essa separação do mundo. Olha aqui, depois de ter vencido, tudo permanece inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos a couraça da justiça. O que é couraça? Uma armadura de proteção. O soldado, eles tinham uma armadura de aço na época, para que a espada não penetrasse. Mas a armadura do salvo, que é a palavra de Deus. É o viver de acordo com a vontade de Deus, conhecendo a palavra de Deus, vivendo a vida de oração. E aqui diz couraça da justiça. Quer dizer, essa armadura que é a palavra de Deus. O versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A palavra de Deus é muito direta. É só compreender o que é o maligno, e qual é a sua astúcia, e compreender o Senhor e a vontade do Senhor. E está instruído aqui na palavra. O versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui se completa. Tudo o que eu falei se completa aqui, a palavra de Deus. Não tem armadura? Capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então essa espada que o salvo pode lutar é a palavra de Deus. Quanto mais ele conhece a palavra de Deus, mais apto ele está para lutar. E depois o versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aí vem agora uma recomendação importante. Orando por si mesmo e orando pelos outros, pelos irmãos. Essa é uma dedicação importante e oração. Eu tenho me esforçado muito durante a minha vida de orar em favor dos irmãos, em favor das pessoas que estão ouvindo o Evangelho. E assim por diante. E também eu preciso dessa oração dos irmãos. E também por mim, para que me seja dado abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Eu pergunto aos irmãos, o irmão tem orado a meu favor no ministério? A palavra de Deus recomenda isso. O apóstolo Paulo pede para os irmãos de Filipe orar a favor dele, a de Efésio. Para que o intrepidez, quer dizer, com coragem, anunciar o Evangelho. Porque se não tiver coragem, a coisa se complica. Tem que ter coragem. Porque quando a pessoa vai anunciar o Evangelho, ele sabe que vai enfrentar Satanás e os demônios na vida das pessoas que não têm Cristo. Isso é a Bíblia. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que fala aqui. Irmão. Apenas um esclarecimento aqui. E também por mim, para que me seja dado ao abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. E ainda mais, irmão, pelo qual sou embaixador em cadeia. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso. Olha que luta. Olha que luta. Ele estava preso. A maioria das cartas dele foi escrita na prisão. Para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Então o apóstolo Paulo ainda estava na prisão, ele tinha esse desejo de
pregar o evangelho. Você lembra de uma pessoa que foi salva por ele que estava preso? Você lembra? Olha lá na carta de Filemão, que vocês vão ver essa pessoa. Ele diz que gerei entre algemas. Interessante que as autoridades malignas que prenderam o apóstolo Paulo, amarraram os pés e a mão, mas esqueceram de fazer uma coisa, de fazer um furo na língua e pendurar uma pedra. Ele estava amarrado, atado na cadeia com os pés e a mão, mas a língua dele estava livre. Então as pessoas que estavam ali ouviam o evangelho. E uma dessas pessoas, ela creu. Lê lá na carta aos Filemão, que os irmãos sabem quem é ele. Importante isso, irmão. Então, o evangelho é o poder de Deus para todos que creem. Amém?